Olá pessoal, dando continuidade então mais um vídeo sobre vetores. Nessa aula vamos falar um pouquinho sobre os vetores canônicos em R2. São dois vetores que são muito importantes, são fundamentais para o nosso estudo e vão ser muito utilizados daqui para frente. Então prestem atenção. Quem são os vetores canônicos do R2? Os vetores canônicos são simbolizados pelo I, vetor I, que tem coordenadas 1, 0, e o vetor J, que tem coordenadas 0, 1. Tá? Eu vou explicar já por que esses vetores são importantes, eles formam uma base do R2, mas vamos entender, a gente vai estudar base quando a gente for falar de espaços vetoriais, mas por hora a gente vai ter a intenção apenas de utilizar os vetores I e J. Vamos lá, vamos entender direitinho. Quem são os vetores I e J? Se eu utilizar aqui o plano cartesiano, eixo X e eixo Y, vou então plotar o vetor I e J, né? O vetor I tem coordenadas 1, 0, ou seja, X vale 1, Y vale 0. Então, é esse vetor aqui, ó. Esse vetor é o vetor I. E o vetor J, o X vale 0, o Y vale 1. Então, é esse vetor aqui. Bom, primeira coisa que você precisa reparar é que esses dois vetores são perpendiculares. O vetor I é perpendicular ao vetor J. Tá bom? Esse conjunto de vetores I e J forma uma base do R2. Tá? A gente vai estudar o que é uma base, a gente vai ter que primeiro falar o que é um conjunto linearmente independente, o que são vetores geradores, etc. A gente vai chegar nesse assunto. Mas a primeira coisa que você precisa entender é o vetor I é um vetor unitário. Se você calcular o módulo de I, dá 1. O vetor J é um vetor unitário. Se você calcular o módulo de J, também dá 1. Então, esse conjunto que eu representei, I, J, esse conjunto com esses dois vetores, é um conjunto formado por vetores unitários e que um é ortogonal ao outro. Então, esse conjunto é um conjunto dito ortonormal. Ortonormal porque os dois vetores são unitários e perpendiculares um ao outro. Tá? Então, esse conjunto é ortonormal e, além disso, qualquer vetor do R2 pode ser escrito como combinação linear dos vetores I e J. Como assim, professor? Pegue o vetor, então, como exemplo. Vou pegar o vetor em R2, 2, 3. Esse vetor em R2, 2, 3, ele pode ser escrito como uma combinação dos vetores I e J. Da seguinte maneira, V é igual a 2, 3. Vê se você concorda comigo que o par ordenado 2, 3 é a mesma coisa do que eu escrever desse modo. 2, 3 é o par 2, 0 mais o par 0, 3. 2 mais 0 dá 2, 0 mais 3 dá 3, correto? Bom, além disso, eu posso pegar esse 2 aqui e colocar assim, ó, 2 vezes 1, 0. Por quê? Quando eu estou multiplicando um vetor por um escalar, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 0 dá 0. Então, eu posso reescrever esse par ordenado 2, 0 como 2 vezes o par 1, 0. E a mesma coisa eu posso fazer aqui. 0, 3, eu posso escrever como 3 vezes o vetor 0, 1. Tá? Representado pelo par 0, 1. Porque 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 1 dá 1. Bom, agora olha que engraçado. O vetor 1, 0 é exatamente o vetor I. 1, 0. Então, isso aqui vai ficar igual a 2 vezes o vetor I mais 3 vezes o vetor aqui, ó, 0, 1 é o vetor J.
Eu acabei de mostrar para vocês que o vetor 2, 3, ele pode ser escrito de outra maneira, ou seja, o vetor 2, 3, o vetor V, que é representado pelo par ordenado 2, 3, pode ser escrito como 2i mais 3j. Esse 2i mais 3j nada mais é do que escrever o vetor V como uma combinação linear dos vetores i e j, cujos coeficientes são 2 e 3, tá certo? Então, esse processo todo, ele é didático, ele é para explicar como que você vai fazer isso. Mas sempre que você pega um vetor qualquer lá do R2, você pode sair daqui para cá diretamente. Você pode pular toda essa etapa de cálculo. Como assim, professor? Se eu tiver um vetor, vou chamar de U agora, usar outra letra. O vetor U igual a 5 menos 1, esse vetor U pode ser escrito como 5 vezes o vetor I menos 1 vezes o vetor J. Então, eu pego o valor do meu x aqui, da minha abscissa, multiplico pelo vetor i, pego o valor da minha ordenada e multiplico pelo vetor j. E aí, eu estou escrevendo o vetor u como combinação linear dos vetores i e j. Se você quiser conferir esse resultado, não tem mistério nenhum. Ou seja, se você quiser mostrar que isso aqui é equivalente a essa outra forma de escrever, não há mistério. Olha só, partindo daqui, a gente disse que o vetor U é 5i menos 1j ou menos j, não é isso? Certo? Ou menos 1j, dá no mesmo. Bom, quem que é o vetor I? 1, 0. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui. 5 vezes o vetor I, que é 1, 0, coordenadas 1, 0, menos 1 vezes o vetor J, que tem coordenadas 0, 1. Ao efetuar essa continha aqui, vai ficar 5 multiplicado por esse vetor 1, 0 aqui. 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes 0 dá 0. Então, vai dar o par ordenado 5, 0. Do mesmo jeito, menos 1 vezes 0 dá 0, menos 1 vezes 1 dá menos 1. Correto? E ao efetuar essa adição agora, 5 mais 0 dá 5, 0 mais menos 1 dá menos 1. E aí eu voltei ao mesmo vetor que eu tinha anteriormente. Então, o que é importante você entender desses vetores I e J, que os vetores I e J, assim definidos, são chamados de vetores canônicos. Eles são unitários e esses vetores são perpendiculares um ao outro. Tá? Esses vetores formam uma base ortonormal, denominada base canônica do R2. Então, esses vetores formam uma base canônica do R2. Isso significa para a gente que todos os vetores do R2, qualquer vetor que você pegar em R2, pode ser escrito como combinação linear dos vetores I e J. Então, eu pego o vetor U, qualquer lá em R2, e ele vai ser escrito como combinação linear dos vetores I e J. E quem vão ser os coeficientes? O valor do x1 e o valor do y1, né? O valor da abscissa e o valor da ordenada. Então, isso é o mais importante. Agora, geometricamente, o que significa isso na prática? Então, eu coloquei um exemplo aqui, em que o vetor 2, 3, né? Vou apagar aqui. O vetor 2, 3, ele pode ser escrito, sem fazer conta nenhuma, como 2i mais 3j. É isso? Que a gente chegou a esse resultado. Bom, vamos entender um pouquinho sobre isso agora geometricamente. Eu desenhei o vetor I e o vetor J, I e J, aqui no plano cartesiano. Quem que vai ser o vetor 2i? 2i é o dobro de i. O dobro de i vai ser o dobro desse vetor i aqui, ó. Então, o dobro desse vetor i vai ficar 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 0 dá 0. Então, o vetor 2i
ele é representado pelo par ordenado 2 zero. E o vetor 3j é 3 vezes o vetor j, ou seja, 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 1 dá 3. Então, eu vou desenhar o vetor 2i e o vetor 3j, e efetuando a adição desses vetores, a gente vai encontrar o vetor v. Isso mostra a combinação linear desses vetores geometricamente. Então, vou desenhar o vetor 2i de coordenadas 2 zero. Então, 2i vai ser esse vetor aqui, ó. Vou fazer de outra cor. 2i vai ser esse vetor aqui. O vetor 3j vai ser o vetor de coordenadas 0, 3, ou seja, vai ser esse vetorzinho aqui. Bom, quando eu efetuo a adição do 2i mais o 3j, eu vou obter o vetor v. Veja bem, quando eu efetuo a adição 2i mais 3j, na prática, o que eu estou fazendo? Eu estou encontrando essa diagonal aqui. Lembra lá da visualização geométrica da adição de vetores? Por isso que ela era importante. Então, eu vou pegar o 2i e aqui o vetor 3j, e eu vou efetuar a adição. E quando eu efetuar a adição desses dois vetores, eu vou obter um vetor que é a diagonal, exatamente a diagonal. Deixa eu pegar uma caneta de outra cor. Vou obter exatamente a diagonal aqui, ó. E essa diagonal, ela é o 2i mais o 3j. Bom, então ela corresponde ao vetor v, que é 2i mais 3j. Esse aqui é o vetor v. E confere realmente que é o vetor v, porque o vetor v ele tem coordenadas 2, 3. Olha só, o vetor v, o x aqui vale quanto? 2, e o y aqui vale quanto? 3. Então, eu tenho a representação geométrica dessa combinação linear. Então, o importante que eu quero que você entenda ao final dessa aula é que esse conjunto, tá, que é uma base do R2, é a base canônica do R2, qualquer vetor que eu te der em R2 pode ser representado em termos desses vetores i e j, bastando para isso fazer esse procedimento aqui. Então, eu pego o vetor 2, 3, então vai ficar 2i mais 3j. Se eu pegar o vetor, usar outra letra, vetor A, que tem a coordenadas menos 3, 1. Então, o vetor A pode ser representado por menos 3i mais 1 vezes j, ou seja, 1 vezes j da j. Então, o vetor A pode ser escrito assim. E qualquer vetor do R2 pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base canônica. Beleza? A gente vai fazer no próximo vídeo uma analogia disso para o R3. É equivalente, a gente também tem os vetores canônicos em R3. Tá bom? Bons estudos a todos, até a nossa próxima videoaula.